E a Bíblia diz que quando aqueles tripulantes estão agitados, quando aqueles tripulantes estão todos atemorizados, porque não era para eles ir, meu irmão, para ali. Se você for ler no capítulo 27, no primeiro versículo em diante, Paulo vai dizer que não, meus irmãos, não vamos sair daqui, porque lá na frente irá ter uma tempestade. Não iremos sair daqui, meus irmãos, porque lá na frente vai ter uma tempestade. Deus mandou a gente ficar aqui, mas todo mundo está chamando Paulo de doido. Todo mundo está chamando Paulo, todo mundo está chamando o apóstolo Paulo. Esse apóstolo não está com nada. Esse apóstolo é mentiroso. Esse apóstolo é falso profeta. E vamos seguir a nossa viagem. E quando chegou lá na frente, a visão de Paulo se cumpriu. O que Paulo disse para ele se cumpriu. Enquanto está todo mundo lá naquele barco com medo, a Bíblia diz que eles estão orando para que um dia amanheça. Agora já estão orando. E quando todo mundo está de joelho dobrado, a Bíblia diz que Paulo se levanta. Oh, Jesus poderoso. Glória a Deus. Oh, glória, meu Deus santo. E a Bíblia diz que quando Paulo se levanta, Paulo diz: oh, porque vocês não deram crédito, varões. Porque vocês não deram crédito no que eu disse lá atrás. E se a gente ficasse em Creta, se a gente hibernasse lá, se a gente ficasse naquela cidade, a tempestade que ora está nos pegando, não nos pegaria. Olha o preço da desobediência sobre a tua vida. Olha o preço da desobediência. Olha o preço da desobediência, varão. Meu Deus. E aqueles varões ficaram todos calados. Aqueles varões ficaram todos, meus irmãos, em silêncio e só ouvindo a repreensão de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Paulo disse: olha o preço da desobediência, varões, mas fiquem tranquilos, porque enquanto as ondas estão batendo no navio, e quando a tempestade está batendo no barco, e quando os ventos estão soprando, nesta madrugada o Senhor me visitou. Eita, camarada, xarabacanta, eita, Deus poderoso. E Paulo disse assim: assim diz o Senhor, e não irá se perder nenhum desta embarcação, não irá se perder nenhum sequer. O barco vai se perder, mas cada um que está aqui dentro vai continuar vivo, vai continuar para dar um testemunho lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês sabem o que quer dizer isso de Paulo na nossa vida? O que quer dizer essa história de Paulo na nossa vida? Que Deus está dizendo, sabe o que? Deus está dizendo, sabe o que para o capeta? Olha, capeta, o dono deste navio é o timoneiro, mas o dono de Paulo sou eu. Oh, Jesus poderoso, o dono de Paulo sou eu. O dono da obediência sou eu. O dono de Paulo sou eu, porque Paulo disse que não era para vocês ir para lá. Paulo avisou, mas vocês foram. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus Santo, Deus poderoso. Esse é o preço da obediência, meu irmão. Esse é o preço da obediência na nossa vida. Esse é o preço da obediência quando o cristão resolve obedecer. Ele não vai para o lugar que ele quer, mas ele vai sim para o lugar que Deus manda. Ele vai sim para o lugar que Deus necessita. Ele vai sim para o lugar que Deus ordena. Ele vai sim para o lugar que Deus manda ele ir e ele dá fruto. Ele vai para aquele lugar. Você lembra daquela menina na casa de Naamã? Ela disse: olha, lá na minha terra tem um profeta. Lá na minha terra tem um profeta chamado Eliseu. Ele pode curar o meu Senhor desta lepra.
E na Bíblia diz que o Senhor dava vitória a Ben-Hadad através de Naamã. Deus dava vitória ao rei da Síria através de Naamã. Naamã não orava. Naamã podia até adorar outros deuses, mas Deus faz como quer. Ele usa quem quer, no momento que quer e na hora que quer. Porque Ele é Deus, Ele é dono de tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E na Bíblia diz, meu irmão, e quando aquela menina disse, aquela menina disse, aquela menina tinha uma mensagem na boca, tinha uma mensagem no coração, porque ela estava sendo levada cativa, mas ela estava pregando o Evangelho. Imaginou que Paulo naquele navio podia até estar onde não queria, mas estava pregando o Evangelho. E aquela menina foi levada cativa de Israel, foi levada prisioneira. Ela podia até estar no lugar que ela não queria. Provavelmente estava distante dos seus pais, estava distante dos seus familiares. Mas mesmo assim ela tinha a mensagem de Cristo. Aleluia. Ela tinha a palavra de Cristo. Ela tinha a mensagem de Cristo no seu coração. E ela continuava pregando o Evangelho de Jesus. E na Bíblia diz que aquela menina, quando disse ao seu Senhor que lá tinha um profeta em Israel chamado Eliseu. Talvez Eliseu nem conhecia aquela menina, mas a menina conhecia Eliseu, por causa dos dons, por causa dos frutos do Espírito Santo na vida daquele homem de Deus chamado Eliseu. Glória a Deus. E quando aquela menina diz, na Bíblia eu não cito o nome dela, sabe por quê? Você sabe por quê que na Bíblia eu não cito o nome daquela menina? Você sabe por quê que na Bíblia eu não cito o nome nem de seus pais, nem de sua mãe, nem de ninguém, nem mesmo dela? Cita o seu nome, mas cita a mensagem que ela pregou. Glória a Deus. Porque este mundo, meu irmão, aí fora, este mundo no lamaçal do pecado, este mundo de desgraça, esse mundo, porque na palavra do Senhor diz que este mundo já é do maligno. Este mundo aí afora, meu irmão, não está precisando de nome. Esse mundo aí fora está precisando de mensagem.